Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui pelo canal. Eu me chamo Tatiana Scremin, trabalho com consultoria e treinamento de ICMS, IPI e ISS. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a questão da cobrança da industrialização por encomenda, mais uma mudança que teve recentemente no estado de Santa Catarina. Esta mudança ela foi trazida pelo decreto 700 de 2024. Então, antes de falar da mudança, deixa eu só relembrar você como que funciona a tributação da cobrança da industrialização por encomenda aqui no estado de Santa Catarina. O remetente envia uma mercadoria, uma remessa, vamos supor, no 6.901, e vamos falar do artigo têxtil porque foi a mudança que teve, tá? Então, vamos supor, a empresa manda tecido para uma industrializadora transformar em camiseta. Então, ela manda no 6.901, que é a remessa de industrialização por encomenda. O industrializador, ele vai fazer o processo e ele vai incluir na cobrança a matéria-prima que ele aplicou, né, os produtos que ele aplicou, que não foi recebido do encomendante e, claro, vai cobrar também o valor da mão de obra. Então, ele vai compor o valor da cobrança pelos insumos aplicados por ele e também pela mão de obra. Neste caso, o que vai acontecer? Ele vai emitir uma nota de retorno. Na mesma nota vai ter o retorno e a cobrança. O retorno no 6.902, exatamente o mesmo produto que veio. Então, veio tecido cru, vai retornar tecido cru, né? Ou melhor, como a gente aqui eu dei o exemplo que vai ser transformado em camiseta, então veio tecido azul e vai retornar tecido azul. Muito bem, simbolicamente. O outro CFLP dessa situação, dessa cobrança da industrialização por encomenda, é a cobrança, que é o 5.124 ou 5.125, dependendo da situação. Aí o que vai acontecer? Para fora do estado, a cobrança ela é tributada normalmente, conforme a alíquota interestadual, e dentro do estado, a mão de obra é diferida, desde que, tem o ICMS diferido, desde que o encomendante, no final das contas, vai vender esse produto, ele vai ter uma operação seguinte, né, de circulação. Então, neste caso, a mão de obra dentro do estado é diferida, né, tem o ICMS diferido, porém os insumos aplicados nesse processo industrial, eles são tributados, os insumos aplicados pelo próprio industrializador. Então, vamos supor que ele recebeu só o tecido, a linha, botão, zíper e a energia elétrica, lenha, o que ele utilizou, né, para gerar energia para as máquinas, ele também aplicou. Então, esses insumos, ele não recebeu do encomendante, então ele vai ter que repassar essa cobrança, né, para o encomendante. Então, ele vai ter na nota fiscal a questão da mão de obra, ICMS diferido, e os insumos aplicados por ele, tributado. Muito bem, e o que teve então de mudança? O decreto 700, ele trouxe uma possibilidade do industrializador por encomenda, através de um regime especial, ter um diferimento parcial de 29.411% sobre esses materiais aplicados. Como é uma operação tributada, e é tributada a 17, né, porque saindo produto têxtil da indústria têxtil que o produziu, a alíquota em Santa Catarina é 17%, então tem através de regime especial essa possibilidade de aplicar diferimento parcial de 29,4118% sobre esses materiais aplicados. Isso daí uma alíquota de 12%. Se você pegar 17 menos 17 menos 29,4118, você vai ver que dá uma alíquota efetiva na nota de 12%, né? Só que você tem que aplicar o diferimento. Então é uma alternativa, tem que pedir regime especial. E essa possibilidade é apenas sobre o valor cobrado da industrialização por encomenda na parte tributada, né, sobre os insumos aplicados pelo próprio industrializador, né, sobre as mercadorias aplicadas, e ainda assim somente na industrialização por encomenda de artigos têxteis, de vestuário e artefatos de couro e seus acessórios. Então é bem específico. Condições, né? Primeira condição, tem que ter regime especial. Esse regime especial ele tem que abranger todos os estabelecimentos da empresa localizados em Santa Catarina. Então, se tem filial 1, 2, 3 que fazem cobrança da industrialização por encomenda, uma delas pediu, todas vão ter que ter o regime especial para aplicar o diferimento parcial sobre a cobrança. Segunda condição, o contribuinte que optar pelo diferimento parcial vai ter que permanecer nessa sistemática pelo período não inferior a 12 meses, então pediu o regime, 12 meses vai ter que aplicar esse diferimento parcial, depois se quiser pode pedir revogação do regime.
Terceira condição, na hipótese de utilização cumulativa na mesma operação, com crédito presumido, a carga tributária incidente final nessa industrialização por encomenda não deverá resultar em valor inferior ao apurado com base exclusivamente no crédito presumido. Então, quem tem indústria têxtil sabe que tem dois regimes especiais, o TTD 47 e o TTD 372. Ambos, né, o 47 você tem que pegar o percentual, mas no final das contas dá o 3% de carga efetiva, e no 372 é cumulativo com os créditos, mas no final também vai dar no mínimo 3% a recolher. Então, o que ele está dizendo aqui é que tudo bem, você vai poder aplicar esse diferimento parcial na nota, mas na apuração final você vai ter que pagar no mínimo 3%. Então, como que vai funcionar essa questão de ter que pagar, continuar pagando os 3%, né? Mesmo tendo esse diferimento parcial. Vamos supor esse exemplo aqui. O serviço foi R$3.000 sem o diferimento, tá? Só para você fazer um paralelo. O serviço foi de R$3.000, o CST 51, né? Porque a parte da mão de obra, ela tem o ICMS diferido, desde, claro, que o encomendante vai vender, vai ter uma saída posterior. O material aplicado, eu coloquei como insumo, mas o material aplicado R$2.000 com CST 00 a 17%, daria um débito na nota de R$340. Na apuração que você tem que recolher 3%, ficaria R$60 a pagar, né? Que é o 2.000, que é a parte tributada, vezes 3%. Então, R$60 é o valor que você tem que pagar. Então, o crédito presumido aqui é 280. Ah, mas se fosse o 372, você teria o crédito das entradas, ajustaria o crédito presumido para chegar ao mesmo saldo devedor de R$60. Então, a questão é manter esse saldo devedor mínimo de 3%. Com a aplicação do diferimento parcial, que você é obrigado a manter esse mínimo de 3%, usando o mesmo exemplo, ficaria assim, o serviço R$3.000 com CST 51, diferimento total, não tem ICMS, e usando o mesmo valor de R$2.000 com CST 51, porém agora com diferimento parcial de 29,4118%, isso dá 12, né? Se tu pegar 17 menos o 29,4118, dá 12%. Então, botei o 12 aqui só para facilitar. 2.000 vezes 12, o débito será 289,15, não mais 340. Só que você tem que continuar pagando os 3%, ou seja, manter os R$60 a pagar. Então, 2.000 vezes 3%, né? Na verdade, 2.000 vezes 3% dá os R$60. Só que você destacou 289,15. Então, o débito da apuração está 289,15. Para manter os R$60 a pagar, o crédito presumido tem que ser ajustado. Então, ele é R$229,15. Vai dar o mesmo 60. Então, é um regime especial que você tem que analisar se ele é interessante ou não. Então, vai ter uma carga tributária menor para o cliente, o comprador, o encomendante, né? Porque o industrializador vai ter que manter o mesmo 3% mínimo a recolher, tá? Então, esse é o exemplo, né, que eu queria trazer para vocês sobre essa alteração. Você tem que ver na sua operação se vale a pena ou não, já que é por regime especial, aí você não é obrigado a aplicar. Pediu o regime, aí deferiu, aí sim, daí entra a obrigatoriedade, tá bom? Espero que você tenha aproveitado e gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.